Bem-vindos ao Estado do Conselho e para analisá-lo temos aqui Carlos Beja, António Padrão e Vítor Guedes. Vamos começar por si. Hoje, embora não tenha sido o doutor quem propôs este tema, mas hoje vamos inverter um bocado aquilo que tem sido o hábito do Estado do Conselho e tem a ver com a reanimação do movimento Figueira 100% do seu estado de hibernação. E esta parte de hibernação, estou a fazer minhas as palavras de Daniel Santos, que é o líder da associação com o mesmo nome, ou seja, Figueira 100%, que por sua vez suportou o movimento 100%, que se candidatou às eleições autárquicas de 2009 e depois não repetiu a proeza nas eleições autárquicas seguintes, de 2013. Acredita que este movimento pode ser reanimado com a mesma vitalidade e recuperar a mesma vitalidade que teve em 2009? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é um tema interessante que o Dr. António Padrão quis trazer a este debate, naturalmente preocupado, mas eu penso que não há motivo nenhum para preocupação. Preocupação não, até pode ser uma oportunidade para o Dr. António Padrão, uma vez que é pelo menos tem manifestado aqui um não alinhado com o seu partido, de recordar que o movimento Figueira 100% foi constituído por elementos do PSD e do PS, descontentes ou dissidentes. Sim, pode ser. Até também pode ser para o doutor. Com certeza. Mas porquê é que surge esta ressurreição? Eu penso que estamos a mais de 30 meses das eleições autárquicas. É muito cedo para este tipo de movimentações, mas é natural que forças políticas ou associações deste tipo que vislumbrem, tenham alguma informação, tenham algum pressentimento, tenham algum feeling que outros movimentos ou outras movimentações se começam a gerar na sociedade figueirense. Isto não surge por acaso. Há, de facto, algumas movimentações de outro tipo, com movimentos independentes menos ligados às estruturas partidárias, de facto é verdade, e não nos podemos esquecer que, na sequência das próximas eleições legislativas, haverá, obviamente, partidos, forças políticas que vão concorrer pela primeira vez às eleições legislativas que quererão marcar o seu terreno também nas eleições autárquicas. E, portanto, nós podemos estar aqui perante um fenómeno interessante, que é reanimar um determinado movimento político para depois negociar com uma dessas forças políticas que, pela primeira vez, concorre às eleições legislativas, a sua participação, ou se quiser, a sua umbrella para as próximas eleições autárquicas. Mas é muito cedo, na minha opinião, para este tipo de movimentações. Eu penso que o movimento 100% foi uma lufada de ar fresco, foi importante para a Figueira da Foz. Eu sou um adepto convicto de todos os movimentos. Acho que tudo o que seja participação cívica e de cidadãos é importante para as sociedades, muito importante. Penso que os partidos políticos, enquanto tais, estão a colocar numa situação muito debilitada, isto é a minha opinião pessoal, e eles próprios estão a semear os ventos que permitirão esse tipo cada vez mais forte de movimentações. Mas, como diz o ditado, nós não devemos não devemos voltar aos lugares onde fomos felizes. Mas também diz o ditado que o criminoso regressa sempre ao local do crime. Aqui não estou a chamar criminoso a ninguém, não é? Sim, mas... Ou seja, é outra parte que defende que sim, que se deve regressar. Mas citando o professor Cavaco Silva, que é talvez o político com mais anos em exercício neste momento, diria que a água não passa duas vezes a mesma água sobre a ponte. Portanto, vamos ver como é que isto se vai impressionar. A saída de quem eu disse foi o Daniel Santos, como já aqui referi, em declarações ao Diário As Beiras. Dr. António Padrão, esta reanimação do movimento Figueira 100% estará a ser impulsionada pelos movimentos que estão a criar-se em Portugal, como já referiu o Dr. Carlos Beja, mas também, por exemplo, ali ao lado da Espanha, numa dimensão nacional, ou o Siriza na Grécia. Parece que os movimentos e os novos partidos estão na moda. Também poderá haver por parte de Daniel Santos, e quem o acompanhar neste processo de reanimação do movimento, este estímulo? Não, penso não. Então, qual é a leitura que faz? Eu penso que a lógica do movimento 100% é uma lógica local. A lógica de estes movimentos que assistimos
são lógicas nacionais. Mas também tivemos o caso do Porto, em que o Presidente da Câmara foi eleito como independente também. Não é? E outros casos, lógica local é regional. Local é regional. Agora, entendo que portanto, vamos separar as águas, são questões com dimensões diferentes. O que é que está presente aqui? Mas peço desculpa, são dimensões diferentes, eu ressalvei logo quando fiz essa introdução. Mas as razões são as mesmas, é o descontentamento com os partidos tradicionais. Sem dúvida. Agora, a expressão que pode ter um movimento local não necessariamente tem que ter extravasão, não tem que, enfim, ter mais dimensão do que esse âmbito local. A questão que colocou é uma questão que compreendo, no sentido de que, vamos lá ver, estamos desencantados com a atividade partidária, estamos desencantados com o divórcio que existe entre a sociedade civil e a atividade partidária, de acordo, mas aquilo que nos estamos a referir, no âmbito do movimento 100%, é uma lógica local, extremamente local. Não tem mais dimensão do que isso. Nesse sentido... Como o próprio nome indica, aliás. É evidente. De modo que eu penso que este é um momento importante em termos de dar ânimo e porventura o movimento se refazer. É um momento propício, no sentido em que existe muita desilusão, existe muito inconformismo relativamente às forças políticas tradicionais, existe muito desencontro entre os portugueses e a atividade partidária, existe muito desencontro também entre a lógica a que estamos habituados, em termos genéricos, de modo que, desde o ponto de vista cívico e como cidadão, à semelhança do Dr. Carlos Beja, parece muito bem e entendo muito saudável que, enfim, que haja forças para além do espectro mais clássico partidário que eventualmente venham à liça e que de alguma forma apresentem os seus projetos, apresentem as suas ideias, os seus propósitos, e isso parece-me absolutamente salutar. Dr. Vítor Guedes, em 2013 o doutor gostava de se ter candidatado pelo movimento Vira 100%, chegou a admitir essa possibilidade. 2013, sim. Começou antes a manifestar, uns meses antes, bastantes meses antes das eleições. Não? Foi próximo das eleições. O Dr. Daniel Santos, o líder do movimento, que foi candidato à Câmara em 2009, disse que o movimento não se recandidatou em 2013 por questões internas, que já aqui foram também debatidas. A minha pergunta é a seguinte: vai aproveitar esta oportunidade de reanimar o movimento que está em estado de hibernação para se candidatar? Não, a questão não se pode colocar assim, ainda mais porque nem... Mas não vai? Está afastado do movimento? Nem vou estar, porque é uma questão que nem se me coloca, portanto nem sequer vou equacioná-la em termos de raciocínio. Eu quero aqui deixar algumas notas, primeiro que tudo, que é... Não deixa de ser curioso ter sido os meus queridos amigos, o meu querido amigo António Padrão, que lançou esta questão, sendo ele que na sua intervenção mais papel faz de putativo candidato a integrar o movimento Figueira 100%. Eu lancei-lhe essa provocação, Pois, mas ele depois não utilizou mas também vou perguntar-lhe se vão aproveitar esta boleia. Exatamente, ele não utiliza o tema que lança para fazer uma introdução crítica, tal qual fez o meu querido amigo Carlos Beja, porque o meu querido amigo Carlos Beja falou nos dissidentes integrantes do movimento Figueira 100%, porque é coisa curiosa
que há sempre a preocupação de dizer que o movimento Figueira 100% é um conjunto de dissidentes do PS e do PSD, como se 6.000 votantes fossem os dissidentes do PS e do PSD, e parece-me que até é um insulto às pessoas catalogá-las assim, porque as pessoas integraram o movimento Figueira 100%, integraram porque entenderam que o deviam fazer, porque era um direito de cidadania, era uma participação cívica, era uma forma de intervir em prol da comunidade sem estar agrilhada aos partilho partidário. Mas uma coisa não impede a outra. Não impede nada, mas é este o propósito das pessoas, não é outro. E se umas são dissidentes ou não são dissidentes, umas são, outras não o são, e não é por isso que, curiosamente, as estruturas partidárias têm muito interesse e as pessoas mais ligadas aos partidos têm muito interesse em marcar este ponto para, de alguma forma e subrepticiamente, estarem a denegrir a gênese do movimento, como é óbvio. Depois também não deixa de ser curioso o Dr. Carlos Beja dizer-nos que é louvável a participação cívica das pessoas, ele próprio é um defensor disso mesmo, e que nós temos que ficar gratos pelo seu acordo a esta participação, mas vai sempre dizendo: mas a água não passa duas vezes sobre a mesma e não se deve regressar ao local onde se foi feliz, como quem diz: vocês vejam lá, porque vocês se metem por aí, isto vai correr mal. Mas não é motivo nenhum para os partidos terem medo dos movimentos, os partidos e as estruturas partidárias e as pessoas ligadas aos partidos não têm que ter medo. É verdade, caro António Padrão, o movimento Figueira 100% teve uma gênese local. Nunca foi pensado de outra forma senão nesta gênese de participação local. E foi para pensar a Figueira nesta gênese local e não ligada às imposições que as estruturas partidárias fazem aos movimentos internos dentro dos partidos, em que são as estruturas partidárias que escolhem acriticamente muitas vezes os candidatos aos diversos órgãos, quer autárquicos, quer nacionais, até em prejuízo do próprio interesse das comunidades. Mas deixe-me perguntar diretamente, relativamente a este assunto. Acha que a reanimação do movimento vai ser bem sucedida? E que é oportuna? Estamos a falar em algo. E o anúncio é oportuno? Estamos a falar num caso, porque ainda não é caso. Então, se o líder do movimento, admitiu como possível, sim, como eu admito como possível, e que acha que isso não é impossível. Estamos numa fase em que há descontentamento em relação aos partidos, a nível nacional, e que também pode ter uma leitura local, e que o movimento pode vir a ter um papel, voltar a desempenhar um papel a nível autárquico. E eu pergunto-lhe se esta é a altura ideal para ver. Não sei se não é. Não, para fazer este tipo de comentários que Daniel Santos fez, estão sempre atuais, porque é uma verdade, é uma realidade, constata-se no dia a dia. Mas o Dr. Daniel Santos não fazia, o engenheiro Daniel Santos não fazia estes comentários há um ano, há 6 meses, não dizia o que disse agora. Não, atenção. Recusava-se até a falar sobre o assunto. Vamos também contextualizar as coisas. O Daniel Santos fala nisto um pouco vem um pouco a reboque da circunstância de 1.700 inspeções que foram feitas às estruturas partidárias, aos candidatos que foram da campanha eleitoral, só 3, se não me engano, 2 ou 3 candidaturas é que não levaram coimas na apresentação das suas contas, portanto em que tudo estava correto. E isso é uma coisa que nos orgulha, obviamente, eu também fiz parte daquele processo, mas sobretudo a quem esteve encarregue das contas, pois é de orgulhar que nada se tenha apontado e tudo tenha sido mais que transparente. Então está a desvalorizar as declarações? Não estou a desvalorizar nada, não estou a desvalorizar nada, estou a dizer que ele faz uma constatação de um facto, que é verdade. Mas é ou não oportuno reanimar o movimento? Poderá vir a ser, como poderá não vir a ser, é uma questão que não se está a colocar agora, é uma opinião dele, que eu acho que é algo que um dia pode e deve ser pensada, porque tem que se pensar o que é que se há de fazer àquela associação. Um dia tem que se pensar o que é que se há de fazer àquela associação, que agora não está com movimento, mas que às tantas devia ter, quanto mais não seja
de intervenção cívica, para discutir, olha, um pouco como nós fazemos aqui muitas vezes, porque não fazer a associação Figueira 100% como qualquer outra associação. Muito bem. Dr. Carlos Beja, o que é que tem a acrescentar para concluir breve sobre esta matéria? Queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu não apelidei ninguém de dissidentes. Mas foi aqui falado. Está bem. Foi o nosso moderador que falou nisso. Foi o nosso moderador que falou nisso. E, portanto, embora ser dissidente não é nada pejorativo, pelo contrário. Eu até defendo que nada impede que militantes de partidos, enquanto tal, animem esse tipo de movimento. Não invejo. Candidatando-se contra os próprios partidos. Candidatando-se contra os próprios partidos. Por isso é que eu defendo e tenho defendido sempre que essa situação tem que ser ultrapassada nos partidos através das eleições diretas abertas para qualquer cargo de eleição. Esta é a minha perspectiva. Enquanto isso não acontecer, qualquer militante do partido tem o direito de participar em movimentos, ainda que seja contra o seu próprio partido. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Enquanto o processo de seleção e de escolha continuar a ser, de facto, um processo engendrado pelos aparelhos partidários, defendo que os militantes têm o direito à justa indignação. Esta é a minha posição. Mas eu queria ir mais longe. Dizendo o seguinte: o Vítor Guedes focou agora aqui um ponto importante. Quer dizer, um movimento constitui-se. A primeira coisa, porque é que se constitui um determinado movimento? Tem que ser na base de uma reflexão, de discussão, de debate que originam propostas, para que os cidadãos se revejam nessas propostas. O que é que aconteceu? As propostas que conhecemos do movimento 100% foram propostas para 2013. Elas hoje verdadeiramente não existem. Essas propostas, 2009. Para 2009. Elas hoje verdadeiramente não existem. Portanto, o que existe é uma associação que se constitui in illo tempore, mas que hoje não tem nenhuma intervenção de cidadania na sociedade figueirense. Zero. Nenhuma. Se é para animar o debate, com certeza. Acho muito bem. Agora, ela verdadeiramente não existe. O que é que tem? Não tem nada, porque os 6.000 eleitores que votaram neles, o movimento 100% não é dono dos eleitores. Claro que não. Os 6.000 eleitores foram em 2009. Acabou. Portanto, porque é que surge neste momento esta hipótese? Como eu disse na primeira intervenção, se calhar rumores, feeling de que outros movimentos possam estar na faixa. O Dr. Que não propriamente os 100%. O Dr. Carlos Beja era capaz de se candidatar para um movimento nas próximas autárquicas? Está completamente fora do meu horizonte de candidatar-me, seja por movimento, seja para qualquer partido político, a cargos de eleição. António Padrão, para concluirmos, o que é que tem a dizer, depois de tudo aquilo que já foi dito sobre o movimento Figueira 100% e o seu estado de hibernação? Pois, uma nota inicial, quando referiu a questão do não alinhado, não, eu estou perfeitamente alinhado com o PSD, perfeitamente alinhado. Não alinhado no sentido crítico, não é que tem sido? Sim, mas tem sido uma pós-crítica. Sim, mas isso faz parte da vida, não é? Quer dizer, ou seja, quando não concordamos com isto ou com o seu contrário, obviamente que devemos ou sentimos a necessidade de nos exprimirmos. Portanto, está fora de causa integrar um movimento? Estou sempre alinhado, mas desde há muitos anos. Está fora de causa integrar um movimento independente? Personagens do PSD, quer que digamos, eu digo, estou sempre alinhado com o Manuel de Abreu, estou sempre alinhado com o Zé Pedro Figueiredo, estou sempre alinhado com o Fernando Pedro Batista, com o Manuel Domingos também? Estava com o Manuel Domingos é o líder do PSD e que falta nos faz o ex-falecido Paulo Canha, que muita falta nos faz, que o professor Costa Andrade, mas, e com três que está de Estado, e com três que está de Estado, um exerce funções ainda, outros são ex-Estados. Aliás, o Vítor teve também com eles. Estamos a ficar sem tempo para os meus propósitos. Só está alinhado com essas temos as nossas tertúlias. Temos as nossas tertúlias. O Padrão não alinha por ideias, alinha por pessoas.
Sim, está enganado. Sim, acabaste de dizer. Tudo bem, mas... A linha é por pessoas, não é por ideias. Enfim, felizmente o mundo da opinião, mas é dá jeito afirmar assim, ou seja, reduzir aquilo que eu disse. Mas se tem jeito, eu estou lá responda-me essa pergunta, por favor. Estamos no caminho há muitos anos no caminho, o Vítor também, estamos nunca nesse caminho com um conjunto de pessoas que partilhamos, que eventualmente estamos de acordo, que partilhamos de princípios, de posturas, Doutor, de forma de estar. Não temos mais tempo. E peço desculpa, mas temos de interromper porque esse assunto já estamos um bocado a sair fora do assunto central. Então, eu perguntei-lhe diretamente e temos de concluir, senão não vamos ter tempo para o próximo assunto que o Dr. Carlos Beja trouxe, que é... Mas pode ficar para a próxima. Então se fica para a próxima, ficamos só com este assunto. Não tem problema nenhum, que esta discussão está Então, muito interessante. Dr. António Padrão, admite ou não vir a integrar um movimento independente? Neste momento não. Neste momento não. E nas próximas eleições autárquicas? Não, também não. Também não? E está ou não alinhado com a Conselhia do PSD? Com a Conselhia da Foz do PSD? Porque enumerou aqui uma série de nomes e não encontrei aqui nenhum dirigente local nessa lista que acabou de partilhar connosco. Repare, as relações que você tem com o partido não são necessariamente relações conselheiras. Não tem que ser, não tem que se reduzir a isso. Já foi Presidente da Conselhia. Foi Presidente da Conselhia. Mas a relação que o Carlos Beja tem com o Partido Socialista não é necessariamente a relação que tem com o João Portugal. Seguramente, penso eu. Ou será? Não, também tem muito afim. A tua relação com o Partido Socialista advém agora da relação com o João Portugal? Não tenho ido ultimamente a São Tomé, nem a Belmonte. Não é, pronto. Culpa minha também não é. Culpa do Vítor também não é. Nós fizemos, percorremos muito caminho juntos. É verdade, sim. É que não tem a ver com a Figueira sequer. Não tem a ver com a Figueira sequer. Tem a ver com o partido, em termos nacionais. E é isso é que temos de ter presente. Não, tem a ver com ou não termos. Pelo que, quando focou a questão da expressão que eu registrei de não alinhar. Mas eu esclareci que foi no sentido de ser crítico, como foi agora. Mas crítico de quê? Da Conselhia. Da Conselhia, mas eu não me referi à Conselhia. Hoje não. Não, mas não me tenho referido à Conselhia, não me tenho referido. Mas esse é um percurso que é longo, que tem muitos anos e que tem a ver com digamos, a proximidade de interesses que cada um de nós tem e a leitura que faz tudo. Mas só queria deixar aqui mais chega, talvez seja interessante. Eu tenho uma outra maneira de ver as coisas, enfim, não tanto em função de pessoas, mas mais em função de... Deixa-me só terminar. E, portanto, mas, por exemplo, indo por esse caminho, eu revejo-me hoje, se calhar, muito mais em algumas posições, por exemplo, do Dr. Pacheco Pereira, ou revejo-me nas posições, por exemplo, do Dr. Manuel Ferreira Leite, que não são do meu aspecto partidário, mas que, num conjunto de intervenções, isto é, num conjunto de afirmações e de valores que apresentam, se calhar correspondem muito àquilo que eu penso. E, portanto, nós não podemos reduzir isto a dizendo que, porque se é militante de um partido, tem que estar de acordo com a personalidade A dentro do partido e não se pode estar de acordo com a personalidade B dentro do outro partido. As coisas hoje não se podem colocar assim. Eu, portanto, se calhar, revejo muito mais em afirmações e em princípios e em postulados que esses dois dirigentes do PSD e que são grandes referências da democracia, hoje colocam, do que se calhar, em alguns militantes ou independentes eleitos pelo PS. Isto é um golpe baixo. É um golpe muito baixo. É um golpe baixo. Sabe porque é muito baixo? Porque ele agarra-se. Eu tive a frontalidade de dizer um conjunto de pessoas, de enumerar os seus nomes, de pessoas com que estou há muitos anos, o Vítor também,
em termos de Está a torná-lo com... em termos É para marginalizar. em termos Temos de acabar mesmo em termos de conflitualidade, bater só o assunto. de postura, da forma como vemos o partido, das reformas que o partido necessita. O Carlos Beja aproveita a nominalidade, aquilo que é nominal, para quê? Bom, falaste sem nomes, Toma lá. não falaste sem ideias. O importante para ti são os nomes, Então vamos- não são as ideias. Ainda bem- Ó, Carlos, ainda bem que isso é fala- muito redutor. Ainda bem que fala em É um ideias. argumento muito, permite-me, é um argumento muito... Eu acho que não foi isso. Rapaz, não é nobre, não é nobre. Mas, olha, então eu vamos... acho que não foi Eu não sou monárquico, sou republicano. tenho agora de passar a palavra Então, com quem é que ao partilhas? Dr. Diz lá, Carlos com Beja quem é que para partilhas defender a sua obra desta tua proximidade ao acusação que PS? não Com foi quem é que nobre. partilhas? O António Costa, que a gente Diz sabe. lá, com quem é que partilhas? Com António Com Costa. quem é que partilhas? Não. vou Em responder, termos, mas eu vou falei, responder. em ambos regionais. Mas eu vou- Com quem é que partilhas? Mas eu Diz vou lá. responder sem problema nenhum. Diz-me. Eu partilho, por exemplo, com as ideias expressas por pessoas como, em termos regionais e nacionais, como o António Campos, como o António Costa, como o Dr. Mário Soares. Regionais. Regionais e locais. Diz-me lá. Mas em termos locais... Anda lá, Só um minuto. agora vais ter que jogar. Não tem problema nenhum. Deixa Em falar. termos locais, não reconheço a ninguém, do ponto de vista das ideias dos últimos anos, com que eu Nenhum valor. de ideias, estou a falar, não reconheço ideias, isto é, matrizes ideológicas fortes, com que eu possa estar de acordo ou Já vê, mas discuti-las. o Dr. Carlos Beja acabou por pronunciar-se em relação àquilo que pensa das estruturas locais. O doutor fugiu desse tema. Não, ele não disse nada. Não, mas ele não fugiu. Mas eu não tenho Ele não disse Fala nada. aqui, Ele não disse fugiu, nada. fala lá. Ele não disse Tu é nada. que andaste... Não, resposta. Eu sei que não, eu sei que sim. Desculpa lá, tu é que mas vieste aqui eu enumerar não estou aqui 30 para- pessoas com quem para estás de moderar, acordo no não PSD. respostas Isso é um de- problema teu. Estás de acordo ou não estás? É É evidente, um problema teu. estão comigo. E eu com Temos- ela. temos- Temos a mesma temos- visão do temos- partido. temos de Agora, acordo. quais são as tuas? Diz-me lá. Desculpa, mas tu não tens... Quais são as tuas? Diz-me. Desculpa, mas eu não me disse por afinidades pessoais, nem por Epá, não, interesses... eu, pá, isso- Desculpa, nem por Oh, interesses pessoais. A personalidade aqui é relevante. A personalidade aqui é relevante. Mas, senhor, Perfeitamente temos relevante. de pôr Porquê? fim. Porque são as ideias que estão em causa. Não, Não são as mas pessoas. quais são as ideias, Não doutor? confluímos. Quais são as Confluímos. ideias, Olha, doutor? confluímos não. Só um porque- minuto, só um porque minuto. escrevemos com a piseira azul. Não confluímos porque Desculpa lá. somos homens. Explica-me lá, quais são as ideias do Dr. Maló da Abreu sobre a Figueira da Foz para tu estás de acordo com ele? Já agora, também gostava de estar de acordo com o Dr. Maló da Abreu. Explica-me quais são as ideias do Dr. Maló da Abreu para a Figueira da Foz para tu comungares essa tão perfeita penalidade. Digo-te já. Sobre a Figueira, sobre a Figueira. Diz lá. Um eixo Coimbra-Figueira. Estamos todos de Que é acordo? uma tese, Estamos todos de que é acordo. que é Estamos muito- todos de acordo. que tem anos. Estamos aqui e os que- quatro e de que acordo. Trabalhamos Quatro. ao longo de muitos anos. Os quatro de acordo. Bem, e eu tenho a certeza que também estão de acordo que temos de terminamos pôr... o programa. Mas antes disso, quero fazer uma pergunta ao Dr. Vítor Guedes, porque ele tem mantido um silêncio estratégico. Não, mas Não, mas então estou deliciado com Deixa-me isto. perguntar-lhe o seguinte: os movimentos, e é uma pergunta, é para isso que estou aqui, os movimentos substituíram as ideologias pelas ideias? Não, o problema é que os partidos esqueceram-se das ideologias e das ideias e trataram de pugnar pelos interesses até da sua própria lógica de manutenção, de controle de poder. Status quo? De controle de poder, sobretudo. A estrutura partidária hoje é uma estrutura de poder. É uma Reprodução estrutura do poder. Reprodução, Reprodução do poder. exatamente. Esse é que é o grande handicap da estrutura partidária. E por isso pôs de parte a ideologia e pôs de parte as ideias, de facto. E os movimentos que é que oferecem? Os movimentos, numa lógica local, não tem uma lógica nacional. Portanto, eu só falo em termos de lógica nacional, porque a lógica local pensa a estrutura local de uma forma diferente do que numa estrutura partidária, porque a estrutura partidária tem um âmbito de coordenação nacional, coisa que não tem a estrutura local. Portanto, são patamares completamente Mas, diferentes senhores, e distintos. obrigado pelos vossos comentários. Até à próxima semana para voltarmos a analisar o estado do Conselho aqui na Figueira TV. Eu estou prejudicado.